Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Congregados ao redor de nossa mãe, amada Mãe Maria, vamos proclamar a palavra para fecundar o nosso caminho, pois esta palavra que proclamamos e que nos é dada é verdadeira comida e verdadeira bebida, alimento sem o qual não podemos prosseguir. E, sobretudo, não podemos compreender o caminho novo que precisamos construir, colaborando na construção de uma sociedade mais justa e fraterna, com uma profecia que nos vem da Palavra Santa de Deus, para dizer a verdade, substituindo e dissipando toda mentira, para promover a justiça e superar as muitas injustiças que craçam no seio da nossa sociedade. Compartilho preparando-nos para proclamar a palavra de Deus, o que tomo dos tratados de São Leão Magno, Papa, quando ele diz: o ensinamento dos apóstolos nos exorta a que, tendo deposto o homem velho com suas ações, nos renovemos cada dia por uma vida santa. Na verdade, se somos o templo de Deus e o Espírito Santo habita em nossa alma, como diz o apóstolo, nós somos o templo de Deus vivo. Meu irmão, minha irmã, devemos cuidar que a morada de nosso coração não seja indigna de tal hóspede tão ilustre. E como nas nossas casas se providencia oportunamente o conserto das rachaduras produzidas pelas chuvas, pela violência das tempestades ou pelo próprio correr do tempo, com igual solicitude devemos cuidar que nada haja de inconveniente ou impuro em nossas almas. De fato, embora nosso edifício não subsista sem a ação do seu arquiteto, nem possa permanecer incólume sem a antecipada proteção do construtor, todavia, uma vez que somos pedras racionais e vivas, de tal modo nos estruturou o nosso autor que devemos trabalhar também com aquele que nos restaura. Portanto, meu irmão, minha irmã, que a submissão humana não se subtraia à graça divina, nem se afaste aquele bem sem o qual outros não existem. E se ao praticar os mandamentos encontramos alguma coisa que nos seja impossível ou difícil de executar, não permaneçamos sozinhos, mas recorramos àquele que a ordenou, pois dá-nos o preceito justamente para suscitar em nós o desejo de ajuda e oferecer-nos o seu auxílio. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerasenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite, ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: espírito impuro, sai deste homem. Então Jesus perguntou: qual é o teu nome? O homem respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe
que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Meu irmão, minha irmã, essa passagem do Evangelho de Marcos, no capítulo 5, deve nos interpelar profundamente. Porque ou somos possuídos pela graça de Deus e por ela conduzidos, ou nos deixamos seduzir e ser conduzidos pela força do mal. Como este homem, que vivia fora da comunidade, num cemitério, morava no meio de túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, porque era dominado pela força do demônio. Arrebentava as correntes, quebrava as algemas e ninguém era capaz de dominá-lo. De noite vagava entre os túmulos e pelos montes. Ao ver Jesus, esse é o segredo, ao ver Jesus, correu, caiu de joelhos e diante dele pediu. E gritou bem alto com a força daquilo que estava dominado dentro dele. Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não te atormentes. Foi quando o Senhor disse: espírito impuro, sai desse homem. Era uma legião, saiu, e o homem ficou em perfeito juízo. Só a graça de Deus nos dá o equilíbrio de que precisamos para prosseguirmos na força do seu amor. Prestemos, amados e amadas de Deus, atenção e abramos-nos à ação da graça de Deus para que sejamos por ela conduzidos e nos tornemos de verdade habitação do Espírito Santo de Deus. Supliquemos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira